Bom dia, meu nome é Matheus e eu vou falar sobre algumas formas de relevo da Terra. Analisando o relevo sob o olhar das forças endógenas, ou seja, da sua formação, nos faz classificá-lo em crátons, bacias sedimentares e cinturões orogênicos. Crátons, constituindo a estrutura rochosa mais antiga, há rochas que datam da origem da Terra. São formadas por escudos cristalinos e plataformas continentais, também sendo conhecidos como planaltos. Por serem antigos, há grande chance de apresentarem minerais como o cobre, o ouro, o minério de ferro, o manganês e a bauxita. Bacias sedimentares. Depressões de grandes extensões que resultaram de depósitos de sedimentos. Em suas áreas mais profundas se encontram os bolsões de petróleo, gás natural e carvão mineral. Bacias sedimentares podem ser consideradas planícies e ou depressões. Cinturões orogênicos. Formadas pela ação do movimento das placas tectônicas, são estruturas recentes de elevações de expressivas altitudes. São áreas consideradas geologicamente instáveis, pois nelas há maiores possibilidades de terremotos, vulcões, falhamentos e dobramentos. São elas que formam as formações montanhosas. Montanhas. Montanhas são moldadas por forças tectônicas ao se juntarem e formarem elevações por enrugamento e, consequentemente, desníveis por falhamento. O tempo levado para que essas elevações se desgastem por completo depende do tipo de rocha que nelas predomina. Obrigado. Bom dia, meu nome é Luiz Gabriel e eu irei falar sobre a formação e formas do relevo. Primeiro, começaremos com a planície. A planície é uma unidade de relevo caracterizada por possuir paisagens geralmente planas, pouco acidentadas e localizadas em regiões com baixas altitudes, estando geralmente próximas ao nível do mar. As planícies são de origem de acordo com a estrutura geológica da Terra. As planícies possuem origem sedimentar, ou seja, localizam-se em bacias sedimentares de origem recente. Segundo, temos os planaltos. Os planaltos são unidades de relevo relativamente planas e localizadas em regiões de altitude elevada. Geralmente se situam acima de 300 metros do nível do mar e são limitados em um dos seus lados por uma superfície rebaixada. Em terceiro, temos as depressões. As depressões são uma das classificações de relevo. Suas principais características são relacionadas ao nível altimétrico, que seria a altitude em que se encontram. Costumam estar rebaixadas em relação às áreas que as limitam, podendo ser encontradas também abaixo do nível do mar. Em quarto, temos os vales. O vale é um acidente geográfico cujo tamanho pode variar de poucos quilômetros quadrados a centenas ou até mesmo milhares de quilômetros quadrados. É tipicamente uma área de baixa altitude cercada por áreas mais altas como montanhas ou colinas. Solo, origem e formação. A formação do solo resulta da combinação de elementos químicos e físicos provenientes do processo de intemperização das rochas, sedimentos que não foram transportados, ar, água e humus, resíduos vegetais e animais. Há dois grupos de fatores que atuam na formação do solo ao longo do tempo geológico: o endodinâmico, composto pelas rochas, e o exodinâmico, formado pelo clima, relevo e organismos. Processos biológicos físicos e químicos interferem nessa formação, resultando em solos cuja variação depende da diversidade de fatores envolvidos no processo. Isso significa que de uma mesma rocha podem resultar solos diferentes ou parecidos. Outro tópico importante é que o solo também tem perfil. Durante o processo de formação do solo, ocorre a estruturação em camadas ou horizontes denominadas perfil. O horizonte O, orgânico, corresponde a cerca de 20% do total do solo, formado especialmente por matéria orgânica, isto é,
do acúmulo de restos animais e vegetais. Pode ser dividida em dois. O1, com possibilidade de identificação de animais e vegetais em suas formas originais, e O2, no qual não é possível essa visualização. É típico de áreas de florestas. Já o horizonte A é composto por matéria orgânica e minerais. Apresenta a seguinte subdivisão: A1 para parte escura com presença de matéria orgânica umificada, A2 com concentração mineral, especialmente os mais resistentes, e A3, limite entre o A e o B. É a camada onde ocorre a eluviação ou lixiviação. Caracteriza-se por intensa atividade biológica e a presença de raízes vegetais. No horizonte B, com menor quantidade de matéria orgânica, entra na composição dessa camada a argila, compostos de ferro, quartzo e alumínio, de cor amarelada ou vermelha. Pode ser dividida em três: B1, limite entre o A e o B; B2, área de acúmulo de seus componentes; e B3, limite entre as camadas B e C. É nesse horizonte que se dá a eluviação. O horizonte C é a camada onde o material não é solidificado, formada especialmente de minerais e rochas fragmentadas. Essa camada recebe pouca influência dos processos formadores do solo. Além desses, há a camada de rochas, que é representada pela letra R, ou camada mineral, ou rochosa, formada pela rocha-mãe, matriz. Quando um novo organismo se origina, a tendência é ocupar locais ecologicamente favoráveis, levando-se em consideração que o ritmo da ocupação e a sua extensão dependem de alguns fatores geográficos, edáficos, climáticos, bióticos e antrópicos. Os fatores geográficos são uma espécie de barreira que pode ser uma característica aglomerativa para algumas espécies e fonte de dispersão para outras. Por exemplo, massas líquidas são uma rota de distribuição para organismos aquáticos e obstáculos para os terrestres. Os fatores edáficos são aqueles que regulam o solo e que influenciam na distribuição e abundância da fauna e flora. São fatores edáficos do solo, por exemplo, a textura do material, sua estrutura, porosidade, quantidade de matéria orgânica e lençol freático, entre outros. Os fatores climáticos são as condições que determinam ou interferem nos elementos climáticos e os climas deles resultantes. São eles que ajudam a explicar o porquê de uma região ser quente e úmida ou fria e seca. Por exemplo, os principais fatores climáticos são latitude, altitude, maritimidade e continentalidade, massa de ar, vegetação, correntes marítimas e o relevo. Os fatores bióticos são todos os efeitos causados pelos organismos em um ecossistema que condicionam as populações que o formam. Fatores antrópicos são os impactos causados no meio ambiente pelas alterações humanas. Ações antrópicas são as ações exercidas pelo homem. O espaço geográfico é produzido pela relação entre a sociedade e a natureza, portanto, a ação humana tem gerado mudanças no ambiente. O clima e os recursos hídricos influenciam um ao outro em grande medida. Em relação aos fatores climáticos, a temperatura e a precipitação são determinadas pela cobertura vegetal, sendo que a alta umidade do ar, a precipitação suficiente e o aumento da temperatura explicam o desenvolvimento da vegetação. Em relação aos recursos hídricos, a presença ou ausência de água afeta o comportamento das espécies em um determinado bioma. E assim, entendemos que todos esses elementos se interrelacionam de forma significativa. Eu sou a Maria Eduarda e vou falar um pouco sobre os biomas. Pradárias ou pampas se estabelece uma cobertura vegetal de planícies. A vegetação é geralmente de gramíneas, os solos são ricos em humus, isso favorece o plantio, principalmente de cereais. O clima é temperado e tropical e se estabelece principalmente nos Estados Unidos, no Canadá, sul do Brasil, Argentina e Uruguai. A vegetação mediterrânea, que também é outro bioma, predomina no clima mediterrâneo, maior parte no sul da Europa. As plantas são xerófilas e esse bioma atualmente ele quase não existe mais pela ação da pecuária, agricultura, extração de madeira, enfim. Altas montanhas.
Não é um bioma, mas tem características bem específicas, porque a altitude é um fator que influencia muito na vegetação. E um exemplo disso é a Cordilheira dos Andes. Eu vou falar 4 faixas de altitude, que são a Terra Fria, que é de 2.200 a 3.300 metros. Perto dos tópicos, o poste das plantas é menor. A Terra Gelada, que é gramíneas e pequenos arbustos, que é mais 3.300 metros. A Terra Temperada, que é de 1.100 a 2.200 metros. A vegetação é heterogênea. E a Terra Quente, que é até 1.100 metros, e é predominante florestas tropicais e subtropicais. Desertos são áreas onde chove pouco, com amplitudes térmicas diárias acentuadas e com ventos fortes. Essas áreas caracterizam-se como inóspitas, dificultando a presença de formações vegetais, e as poucas espécies vegetais adaptaram-se biológica e morfologicamente. Taiga predomina no hemisfério norte e esse tipo de vegetação está relacionada às grandes áreas de montanhas. E uma característica das espécies vegetais da taiga é o fato de suas folhas possuírem formato de agulha. Grande parte de suas espécies no outono muda a cor de suas folhas. Tundra. Predominam líquens, musgos e fungos. Os arbustos estão presentes em áreas restritas. O clima está associado às massas polares, com invernos rigorosos, abundante precipitação de neve. Em algumas regiões, o solo fica congelado permanentemente. Biomas mundiais. As florestas tropicais. Esse bioma engloba as florestas que se localizam entre os trópicos de Câncer e Capricórnio, como as florestas equatorial e pluvial subtropical. Envolve as planícies do Congo, localizadas na África, e do Amazonas, na América do Sul. A floresta equatorial é produto de um regime climático continuamente quente, com precipitação em abundância durante todos os meses do ano. O balanço hídrico é caracterizado por precipitações com níveis acima dos correspondentes à evapotranspiração. O solo correspondente a essas áreas são pobres de nutrientes e, portanto, geralmente ácidos. Isso acontece porque as raízes das espécies absorvem rapidamente os nutrientes que resultam do processo de decomposição da vegetação. Savana. Por savana, entende-se que as terras são cobertas por plantas herbáceas e árvores retorcidas e localizadas espaçadamente, características de climas que podem variar de quente a frio e de úmido a seco. Sua presença pode ser percebida especialmente na América Central e do Sul, norte da Austrália, África e Ásia. As savanas podem ser úmidas, espinhentas, de inundação e recebem nomes regionais como miombo e moupane. Na África tropical, cerrado no Brasil Central, llanos na Venezuela. O bioma floresta temperada foi intensamente ocupado para a criação de animais e uso agrícola, principalmente na América do Norte e na Europa. Na Europa, alguns remanescentes estão na floresta de Sherwood, na Inglaterra, e Floresta Negra, na Alemanha. O clima temperado, com as 4 estações bem definidas, tem influência direta no comportamento dessa formação vegetal. O solo é rico em matéria orgânica, contribuindo para o seu bom desempenho nas atividades agrícolas. Em relação à formação vegetal, pode haver 4 camadas de vegetação: uma camada rasteira, uma camada de plantas herbáceas, que florescem na primavera, uma camada de arbustos, que podem chegar a 5 metros, e uma camada de árvores, geralmente de 8 a 30 metros de altura, que formam uma coberta contínua.